Bom dia, irmãos, graça e paz. Se você é visitante aqui, seja bem-vindo. Nós temos estudado ao longo das semanas o livro de Atos. E agora nos encontramos no capítulo 16 do texto. Peço que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Nós estaremos lendo de início o versículo 25, irmãos. Você encontra dificuldades ao ler a Bíblia? Como geralmente você costuma fazer? Eu acredito que um dos conselhos mais úteis que já recebi na vida veio de um dos professores que conheci no seminário. Acredito que logo nos primeiros meses de curso, falando sobre a Bíblia aos alunos em sala, ele nos disse: alguns passam horas olhando as folhas, outros gastam dias percebendo os caules. Nós precisamos fazer isso. Mas se nós não olharmos a floresta inteira, jamais entenderemos as suas árvores. Eu acredito que é isso, irmãos, que precisamos fazer ao ler cada um dos textos bíblicos. Especialmente, no nosso caso, o texto de Atos. Desde Gênesis a Apocalipse encontramos uma mensagem que acompanha todo o texto bíblico. Encontramos a imagem da mulher e da serpente, figuras que biblicamente ilustram a igreja e Satanás. Ao longo de todo o texto encontramos uma guerra sendo travada entre essas duas partes. Desde os bebês do sexo masculino no Egito, da morte destes, até os primeiros casos de perseguição que são desencadeados na igreja do século I. Em todos os casos, encontramos uma batalha espiritual sendo travada. Das mais variadas maneiras, o diabo tem tentado impedir o progresso do Evangelho, atacando a igreja, minando a palavra, a fim de destruir o povo de Deus. E de uma forma constante, ele também tem fracassado. Por mais que ele seja poderoso, por mais que o diabo tenha sim algum poder, ele não pode todas as coisas. A palavra de Deus, irmãos, é superior. Por sinal, é isso que o texto de Atos, através do capítulo 16, irá nos falar hoje. Peço que você leia comigo, como falei, o versículo 25, que nos diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Senhor Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós vamos ao Senhor com as nossas vidas, Pai, queremos esse tipo de perdão, Senhor. Todos nós temos falhado contra o Senhor, temos pecado contra Ti, e é somente pelo Teu Filho que nós podemos tanto pregar como ouvir Teu Evangelho. O Senhor conhece, Pai, o nosso coração, o Senhor sabe das nossas dificuldades, dos nossos problemas, dos nossos dilemas, e eu peço que a Tua palavra venha ao nosso encontro essa manhã. Nos mude, Senhor, naquilo que o Senhor deseja, nos transforme naquilo que o Senhor quer, que possamos ser alvos do Teu Evangelho, Pai. Teu Evangelho triunfe sobre os nossos pecados, que Teu Evangelho triunfe sobre a dureza do nosso coração, sobre os nossos erros, sobre as nossas incertezas, que Teu Evangelho promova mudança e transformação em nossas vidas para a Tua glória. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 16 representa o ponto de partida da segunda viagem missionária de Paulo. Após colher os frutos de sua primeira viagem missionária, Paulo e seus companheiros dão continuidade à missão da evangelização. Pela providência de Deus, as portas para a pregação do Evangelho na Ásia Menor haviam se fechado. Mas o Senhor, por outro lado, abriu as portas da pregação na Macedônia, especialmente na cidade de Filipos. Ali, Deus abre o coração de uma mulher chamada Lídia. Enquanto Paulo pregava, o Senhor toca o seu coração, salva aquela mulher, juntamente com a sua família, todos são batizados. E aqueles que antes não faziam parte do povo de Deus, agora são ingressos na comunidade da fé. A fim de continuar aproveitando as portas que o Senhor tem aberto naquela cidade, Paulo, juntamente com a sua comitiva apostólica, continuam no mesmo local,
pregam o Evangelho, no entanto, sem esperar tanta oposição assim. Anunciar o Evangelho, conforme encontramos Lucas relatar nesse episódio, Satanás se levanta, irmãos, novamente contra a palavra de Deus. Seja pelo engano, seja pela oposição dos homens ou malícia do Estado. Satanás, ele se mostra incansavelmente pronto a barrar ou tentar impedir a causa de Cristo. O que o texto, por outro lado, nos mostra é que Satanás pode até tentar, ele pode até se levantar contra, ele pode até ter objetivos de atacar o povo de Deus e a sua palavra, o Evangelho. No entanto, ele não conseguirá silenciar a voz de Deus. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os tempos, no século I e nos nossos dias, sempre será superior. Mas como, irmãos? De que maneira o Evangelho de Cristo se mostra superior? Como Lucas revela a superioridade do Evangelho em nossos dias por meio desse texto? Perceba ao longo do texto como Lucas nos sugere 3 aspectos desta superioridade. Destacando inicialmente a partir dos versos 16 a 18, o autor sagrado nos faz ver que o Evangelho é superior à falsa religião. Você pode acompanhar essas verdades ao longo do seu boletim, na parte de trás. Enquanto voltavam para o mesmo lugar onde tinham pregado pela primeira vez, tinham visto a primeira conversão em Filipos. Conforme Lucas relata na parte B do verso 16, novamente Paulo e a sua comitiva são surpreendidos. Dessa vez, diz o texto, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Quem era essa moça? A respeito desta, 2 coisas nos são ditas. Primeiramente, Lucas nos fala a respeito da sua realidade social. Conforme o verso 16, se tratava de uma jovem escrava. Já na segunda informação, é o seu estado espiritual que é posto em cena. Não era a escravidão dos senhores humanos aquilo que mais marcava a vida daquela mulher. Segundo o texto nos fala, era o cativeiro satânico, a sua pior e mais dura realidade. É o que nos fica claro com a expressão grega que Lucas utiliza no verso 16, traduzida em nossas Bíblias como um espírito pelo qual predizia o futuro, mas que literalmente, irmãos, significa espírito da Piton, o que, segundo o reverendo Paulo Anglada, tratava-se de uma referência a uma serpente ou dragão da mitologia grega, que teria sido morta pelo deus Apolo, o qual tomou para si o poder da clarividência. É dessa mesma expressão que Lucas aqui utiliza, que aquela mulher era conhecida, que vem o termo pitonisas, o título que era empregado às mulheres que alegavam para si tal dom. É por estar possessa desse, ou quem sabe até mesmo de mais demônios, que conforme Lucas relata no verso 17, essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam um caminho de salvação. Como assim, irmãos? É esta a mulher endemoniada do verso anterior. Ela agora está pregando? Aparentemente sim. Será que Satanás estava mudando de lado? Será que os demônios estavam trocando de time? Virando a casaca e agora engajando-se na evangelização? Certamente não. Ao longo do tempo, ao longo dos dias, ao longo das situações, Satanás age de formas diferentes. Mas em todos os casos, em todas as situações e em todo o tempo, os seus objetivos são únicos: destruir o povo de Deus, minar o Evangelho, atacar a palavra de Cristo. Naqueles instantes era exatamente dessa forma.
sorrateiramente, que ele estava agindo. O discurso que a jovem possessa estava anunciando era aparentemente verdadeiro, mas, como destaca certo comentarista, diabolicamente vago. O problema no discurso estava nas expressões que ela utilizava. Conforme o verso 17, ela se referia aos missionários como servos do Deus Altíssimo. Essa expressão era a mesma expressão que os judeus utilizavam para se referir a Yahvé, o nome pactual de Deus no Antigo Testamento, o nome pelo qual o povo de Deus o chamava. No entanto, essa mesma expressão que ela utiliza, Deus Altíssimo, é também a expressão que os filipenses, os gregos, os homens de cultura grega entendiam Zeus, o cabeça do panteão. Dessa forma, a mensagem, ao invés de genuinamente evangélica, chegaria aos ouvidos de muitos, dos filipenses que escutavam, como pagã. Seria mais ou menos algo do tipo: esses são os servos de Zeus, e eles apresentam um caminho de salvação, entre outros, não necessariamente do pecado, mas uma salvação do casamento, uma salvação para os problemas financeiros, uma salvação para as doenças, ou para o que quer que seja. Por aquilo que o evangelista relata no início do verso 18, parece-nos que o apóstolo demorou um pouco para entender a ameaça que estava circulando a igreja naquele instante. Verso 18, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Entretanto, por mais que Paulo, bem como os missionários, tenham demorado a tomar uma iniciativa, a tomar uma ação, eles finalmente reagem. Continua o texto. Finalmente, esbraveja Lucas, com verso 18, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Com um único ato, duas importantes frentes são atacadas. De um lado, o império das trevas sobre o coração daquela mulher que por anos, provavelmente, ou quem sabe a vida inteira, se viu escrava dos domínios de Satanás. Finalmente o reino das trevas teve que bater em retirada. Mas não apenas isso. Diante da reação do apóstolo Paulo, o falso evangelho também estava caindo. Os falsos deuses estavam se dobrando perante a mensagem do Deus de D maiúsculo. As imaginações humanas estavam sendo dobradas e colocadas submissas sobre o verdadeiro ensino da palavra de Deus. O caminho triunfa sobre os muitos falsos caminhos do falso ensino. A forma como Paulo encarou o perigo da falsa religião e o respondeu, irmãos, pode e deveria abrir os nossos olhos e nos guiar a um caminho semelhante. Como o texto nos faz ver, a falsa religião nem sempre se mostrará por uma aberta negação da pessoa de Cristo. Geralmente o que ela faz, ao invés de abertamente dizer que Ele não é Deus ou não existe, é simplesmente esvaziá-lo, tornando parte comum dentro do mercado religioso. O que a religião adulterada faz é trabalhar tirando Cristo do seu trono, deixando junto aos ídolos comuns do povo. Em todas as eras, as falsas religiões e os seus falsos pregadores têm atuado da mesma forma. Desde os pregadores judaizantes dos dias de Paulo, até os falsos pregadores da prosperidade dos nossos dias. Portanto, estejamos atentos, não tanto aos estereótipos dos pregadores. Talvez o seu falso pregador favorito, de estimação, ele fale como pastor, ele saiba os jargões dos pastores, ele se vista como pastor, mas seja um lobo transvestido de ovelha. Atentemos-nos mais à sua mensagem. Ela exalta a Cristo ou exalta o homem? Ela é focada no que
Deus fez por nós em Cristo na cruz do Calvário ou naquilo que nós podemos fazer para conquistar o favor de Deus. Ela faz voltar os seus olhos a Cristo e à eternidade, ou faz voltar os seus olhos ao mundo e aos seus ídolos. Pregar o Evangelho não é o mesmo que falar sobre Jesus apenas, irmãos. Pregar o Evangelho é falar sobre o que a Bíblia diz a respeito de Cristo. Mas como Paulo respondeu à falsa religião, perceba que, diferentemente de alguns, Paulo não voltou atrás de suas convicções. O cristianismo nos chama a abrir mão de muitas coisas em favor da unidade e do amor na igreja. Por exemplo, do orgulho do nosso coração, da ganância que nos domina, da individualidade, do individualismo, melhor dizendo. Mas nunca Jesus e os apóstolos nos orientaram a abrir mão da verdade. Aquela mulher não foi liberta porque Paulo olhou para ela e disse: tudo bem, minha filha, você crê diferente. Ela foi liberta por Paulo acreditar e pregar a singularidade da pessoa de Cristo. No Evangelho não existe fé ecumênica, irmãos. A fé evangélica não é uma mensagem ecumênica. Pelo contrário, o que nós encontramos no Evangelho é um Deus que por graça resolve salvar povos de todas as línguas, tribos e nações da terra, mas pelos seus termos, pelo Evangelho. Visto a forma como o texto nos fala sobre a falsa religião, precisamos também entender aquilo que nos diz sobre o senhor desta, Satanás. Acredito que quando falamos sobre o assunto, o que nos falte seja equilíbrio. Geralmente somos tentados a cair em extremos. Ou dizemos que Satanás simplesmente não existe, não tem nenhum poder. Ou queremos colocá-lo quase que no braço do trono de Cristo. Precisamos de equilíbrio, irmãos. Se você até hoje achava que ele não existia, que era história da carochinha, que era história de desenho, que era conversa fiada, segundo esse texto, você está errado. Por outro lado, ele também não é tudo que as pessoas querem dizer que ele é. O diabo reinava sobre o coração daquela jovem. No entanto, quando os apóstolos ordenam pelo nome de Cristo a sua retirada, o que acontece? Ele sai. Ele teve que sair. Satanás não pode ser visto em pé de igualdade com o nosso Senhor. Como disse Lutero, que o vejamos como um cachorro ensandecido, preso em uma coleira, que está sob o completo controle do nosso Senhor. Ele pode rosnar, ele pode mostrar os dentes, ele pode fazer ameaças, mas ele não irá dar nem um passo sequer além do domínio do nosso Senhor Jesus. Mas e quanto à sua atuação, irmãos, como ele geralmente ocorre? Se você estava se perguntando ao ler o texto, se possessões ainda existem, sim, elas são reais. Elas podem acontecer a não cristãos, a pessoas que não experimentaram, não tiveram a experiência do novo nascimento, não foram cheias do Espírito, seladas com o Espírito de Deus. Mas note comigo ao longo do texto, que essa não é nem de longe a principal maneira como Satanás agiu e costuma agir ao longo da história. As ações de possessão demoníaca no Novo Testamento são vistas nos Evangelhos e em Atos, mas nada nos é dito sobre, ou nenhum caso é mostrado, por exemplo, nas epístolas. Qual a razão para isso? Acredito que é simples. Nos instantes, os relatos que os Evangelhos e o livro de Atos nos mostram, encontramos o reino de Deus espalhando em regiões que nunca antes tinham conhecido o Evangelho. Durante gerações inteiras, regiões completas ficaram sob a escuridão do domínio das trevas. O Evangelho, no entanto, estava entrando.
As fileiras de Satanás estavam tendo que ceder às fileiras de Cristo. As trevas estavam sendo dissipadas pela luz do Senhor. As libertações dos casos de possessão eram um testemunho claro, inequívoco. O reino de Cristo está triunfando sobre o império das trevas. Satanás está tendo que bater em retirada diante do exército de Cristo. O Senhor é Senhor sobre esse lugar, é por isso que eles têm que sair, eles não podem duelar com Cristo. Mas sendo dessa, mas mesmo que provavelmente eu e você não tenhamos presenciado muitos casos do tipo, casos de possessão, deveríamos saber que ainda assim estamos em guerra. E segundo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 6, versículo 12, não contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra forças espirituais do mal. E assim como as estratégias para destruir a igreja que Satanás utilizou ao longo do livro de Atos variou, irmãos, assim também ele fará e faz conosco. Em alguns momentos ele se utilizará de pecados secretos, em outros, conflitos no casamento, em outros, propostas ilícitas no meio do seu trabalho. Mas sendo de uma forma ou de outra, agindo dessa maneira ou agindo daquela, ele sempre terá os mesmos objetivos: destruir a sua vida, atacar a obra de Cristo. A questão é: temos lutado, temos resistido diante dessa guerra que se coloca dentro de você, no meio de você, em frente a você, ao seu redor, estando você consciente ou não disso. Armas humanas, confissão positiva, conselhos humanos e força de vontade não serão suficientes. Você precisa das armas de Deus para essa guerra. Paulo, escrevendo aos Efésios, não apenas nos disse que estávamos em guerra, ele também falou quais eram as nossas armas e nos deu uma recomendação. No versículo 13 ele diz: revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Você tem lutado com as armas que o Senhor lhe deu, meu irmão? Somente estas serão eficazes nessa batalha. Somente estas poderão levar a guerra a bom termo diante do inimigo que se coloca diante de você e de mim. Ao invés das armas humanas, que busquemos as armas do Senhor para as nossas vidas. Que tenhamos a nossa mente e coração cheios da palavra. Que dobremos os nossos joelhos. Que clamemos por graça do alto, pelo Espírito que atua pela palavra, preservando a nossa mente, guardando o nosso coração das investidas, dos ardis do inimigo. Depois de nos falar sobre a superioridade do Evangelho frente à falsa religião, Lucas continua o texto nos falando que o Evangelho também é superior à justiça terrena. Acompanhe comigo o texto dos versos 19 a 34. Depois de termos visto na divisão anterior uma jovem sendo liberta da escravidão do demônio, através do ministério do apóstolo, nesta somos agora informados quanto às consequências de tal libertação. No entanto, antes de passarmos a ver quais foram elas, percebam uma observação feita por Lucas no verso 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado. Irmãos, o que o autor aqui faz é se utilizar da mesma expressão que tinha utilizado anteriormente no verso 18. Com isso, o evangelista estava dizendo: como
o espírito deixou a mulher, o lucro que este gerava estava semelhantemente fazendo o mesmo com os seus donos. O que vocês acham que isto provocou? Parte B do verso 19. Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Depois de serem tomados à força, arrastados, chegam as acusações dos magistrados que dizem a eles, chegam as acusações que os acusadores falam aos magistrados: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A estratégia utilizada por parte dos acusadores, as autoridades, não era se utilizar a verdade como argumento. Eles optam por uma estratégia que poderia ser muito mais bem sucedida diante daqueles homens corruptos. O forte fervor nacionalista que existia no coração dos homens de Filipos. É por isso que encontramos na Bíblia as demarcações ao longo da acusação, estes e nós, judeus e romanos. Existia um forte antissemitismo naquele povo. É por isso que provavelmente não existiam muitos judeus naquela cidade. Havia uma certa separação de raças, separação de grupos, separação de etnias, judeus e gentios, romanos e judeus. Como colônia romana, o povo de Filipos se orgulhava de suas origens, irmãos. A verdade, todavia, em nada tinha a ver com o que aqueles homens estavam pregando. A real motivação, como vimos, era simplesmente de ordem financeira. O bolso deles foi tocado, por assim dizer, também exorcizado. E eles, bem como os demônios, não estavam nem um pouco satisfeitos com aquilo. Como a justiça dos homens agiu, fazendo profunda injustiça aos missionários. Versos de 22 a 24. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Ironicamente, após aceitarem a acusação de que os missionários estavam indo contra os costumes dos romanos, é exatamente isso que aquelas autoridades fazem contra Paulo e Silas. Eles não agem conforme a lei predizia. Eles não dão oportunidade a Paulo e Silas a serem julgados, a serem ouvidos. Eles simplesmente tomam ação. Mas é logo após tudo isso, enquanto os dois se achavam presos, surrados, nus, provavelmente, que algo inesperado acontece. Orando e cantando hinos a Deus, enquanto os outros presos os ouviam, agora o cenário é drasticamente mudado, irmãos. Se até aqui os servos de Deus foram arrastados, as suas roupas rasgadas, como falei, açoitados, lançados na prisão, e à primeira vista Deus nada fez para resgatar ou para impedir aqueles homens de experimentar tamanhas doses de sofrimento. A partir do verso 26 é precisamente o que ele faz. Deus intervém. De repente, houve um terremoto, diz Lucas, tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O Senhor interviu extraordinariamente em favor dos seus servos naquele momento. Após se dar conta de que todas as portas tinham se aberto e de que provavelmente por isso os presos deveriam estar todos soltos,
fugiram. O carcereiro toma, conforme diz o verso 27, a seguinte iniciativa: desembaiou a espada para se matar, mas Paulo, verso 28, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Por que o carcereiro iria se matar? A resposta mais óbvia a se fazer diante daquela situação para ele, além da desonra que o acontecimento iria provocar em sua reputação, era provavelmente esse o seu destino diante da pena que as autoridades iriam impor sobre ele pelo acontecimento. Porque os presos permaneceram. Será que ficaram impactados com aquilo que o Deus dos missionários tinha feito? Será que Deus, de maneira extraordinária, assim como enviou o terremoto, também os impediu e fez com que permanecessem na cadeia, mesmo com as grades soltas, abertas? Será que ficaram com medo dos soldados que provavelmente estavam ao redor da cadeia fazendo guarda? Ao certo, nós não podemos saber o que motivou o coração daqueles homens a permanecer. E nem de longe isso é o mais importante do texto. O que precisamos reparar nesse texto é que não foram os fundamentos apenas da cadeia que foram abalados. Quando aquele homem entendeu que fora Deus que fizera aquilo, conforme diz um comentarista, o seu mundo foi abalado e o seu coração derretido. Prova disso é que, completamente quebrantado, conforme relata o verso 30, aquele homem se prostra diante dos missionários e pergunta, do fundo do seu coração: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ao passo que como mensageiros do Senhor, aqueles dois homens respondem ao homem: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. A justiça terrena fez com que homens inocentes fossem tratados como culpados e lançou sobre inocentes a culpa que estes não mereciam. O que fez o Evangelho, no entanto, o Evangelho triunfou, irmãos. O reino de Deus ganhava mais corações. Acharam o varão macedônio que Paulo tinha visto na visão e fazia deste pecador condenável um pecador justificado eternamente aos olhos de Deus. Você consegue perceber nesse texto como a doutrina da providência de Deus se revela? Irmãos, quando olhamos para os versos de 22 a 24, se somos cristãos triunfalistas, entramos em profunda crise existencial. Já se somos pessimistas, somos levados a ainda maior desespero. Porque quando olhamos para o texto, não vemos aparentemente acontecer nada. Os soldados, as autoridades pegam os homens, arrastam-nos, tiram as suas roupas, batem neles, prendem eles, amarram seus pés em tronco. Onde Deus estava nesses momentos? Os acontecimentos dos versos seguintes deixam-nos claro que o Senhor não estava parado, nem tampouco ausente. O Senhor estava agindo em meio a um completo contexto de caos, em meio a um completo cenário de caos circunstancial. O Senhor estava como um arquiteto projetando por trás das cortinas redenção que seria revelada para a mudança e para a transformação da vida eterna de um homem. Talvez você pense: eu concordo com isso.
Eu também consigo perceber essa verdade ao longo do texto, mas eu não consigo perceber isso nos meus próprios sofrimentos, no sofrimento que experimento hoje, por exemplo. Será que aqueles homens conseguiam perceber tudo isso que hoje nós conseguimos olhar naquele instante? Será que quando Paulo estava com suas costas surradas, com seus pés presos em um tronco, amarrado em uma cadeia romana, sob a guarda de provavelmente um homem grosso, rígido, que deveria ser o carcereiro, será que Paulo entendia tudo aquilo que Deus estava fazendo? Será que ele poderia imaginar que logo depois um terremoto haveria de abalar as estruturas da prisão e simplesmente converter o carcereiro? Irmãos, olhemos para o fundo da história. O líder daquele homem foi morto em uma cruz. Eles não poderiam esperar coisas muito diferentes disso. Certamente eles não imaginavam que tudo aquilo iria acontecer naquele momento. A morte seria mais razoável. Mas por mais que não soubessem como, o Senhor estava movendo a história. O Senhor estava arquitetando a vida à sua volta, as circunstâncias à sua volta, a fim de demonstrar graça. E como falei, transformar para sempre a história de um homem. Talvez seja isso que Ele esteja fazendo hoje mesmo com você, conosco. E não apesar dos nossos sofrimentos, mas exatamente através dos sofrimentos. O Senhor se utilizou de um terremoto não para abalar a cadeia, principalmente. O Senhor utilizou daquele terremoto para chacoalhar o coração de um único homem. Não feche os olhos para a obra da providência em sua própria história. Por vezes o Senhor suscita terremotos ao redor do mundo. Em não poucos momentos o Senhor os levanta em meio aos nossos próprios corações. Por vezes Ele levanta circunstâncias na vida que nos abalam, que mexem com as nossas estruturas, que nos derrubam. Sejam crises financeiras, dúvidas vocacionais, problemas em relacionamentos quebrados, mortes prematuras, doenças que não esperávamos. Como disse certo pregador, por vezes Deus nos coloca no leito, irmãos, para que possamos parar e olhar para o alto. Como falou C.S. Lewis, o sofrimento é um megafone de Deus ao mundo ensurdecido. O Senhor tem usado esse megafone para você, meu irmão. Não tampe os seus ouvidos, não fuja dele e abra os seus ouvidos, pare e escute a sua voz. Os sofrimentos que passamos não são obras do acaso, não são conspirações das estrelas, são dádivas do nosso Senhor. Ao invés de correr, ao invés de fugir, corra para Cristo. Busque em Cristo descanso e salvação para o seu coração. Por fim, irmãos, depois de nos ter dito duas verdades a respeito da superioridade do Evangelho, Lucas acaba essa divisão nos falando que o Evangelho também é superior ao poder político. Verdade que se encontra dos versos de 35 a 40. Após o carcereiro e toda a sua casa terem as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, sendo inclusive batizados e ingressos na comunidade da fé que nascia em Filipos naqueles dias. O verso 35 e 36 continuam a história, dizendo: quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair. Vão em paz. Nós não temos como saber com que ênfase aquele homem falou aquelas palavras.
qual foi a tonalidade da sua voz, mas eu imagino que era de grande felicidade, irmãos. Imagine a situação dele, comunicando agora aos seus mais novos irmãos na fé e paz na fé, de que eles não precisavam mais estar presos, mas agora eram novamente livres. Como Paulo respondeu à boa notícia? Verso 37. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Por que ele agiu assim? Será que se tratava uma queda de braço de ego? Luta por respeito e personalidade? Ao punirem os dois cristãos, os dois cidadãos romanos também, que eram, sem um devido julgamento formal, as autoridades estavam indo de acordo com a lei romana, de acordo com os costumes, de acordo com aquilo que pregava o império. Era necessário que eles passassem por um julgamento formal, onde poderiam ser ouvidos, pelo menos. Não é isso que receberam. Entretanto, por mais que tenham sido aqueles dois, Paulo e Silas, que tenham experimentado sofrimentos e injustiça, quando tomam a decisão de falar de tal forma aos soldados e por tabela, as autoridades que haviam condenado os dois, eles não estavam agindo em causa própria apenas. Eles não estavam advogando ao seu próprio nome e respeito. Era mais do que isso que estava em jogo. Se ficassem calados naquela situação, poderiam deixar subentendido às autoridades de que injustiças como aquelas seriam toleradas. A nova igreja que surgia naqueles dias em Filipos. Como observa Martin Henry, não foi por questão de honra que Paulo protestou com firmeza, mas por justiça, e não tanto por ele mesmo quanto por sua causa. Depois da declaração do apóstolo, diz o verso 38, os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. As autoridades ficaram sem acreditar no que estavam ouvindo, porque aquilo chocou tanto aqueles homens, porque ficaram tão temerosos assim diante da notícia de Paulo a estes, tendo eles feito o que fizeram com dois cidadãos de Roma. Caso a informação chegasse a autoridades de patente superior, as consequências poderiam ser drásticas. Em casos similares, o resultado poderia ser um dos dois. Ou as autoridades pagariam o seu erro com seus próprios cargos, ou até mesmo a cidade inteira de Filipos sofreria pelo erro dos magistrados, perdendo desta forma a posição de colônia romana, os direitos que isto incluía, bem como os privilégios. O que estava em jogo era muito sério, era muito grave, e é por isso que aqueles que prenderam os dois com chicotes, rasgando as suas roupas, fazendo o que bem queriam, agora têm que se dobrar diante dos dois presos e vão ao seu encontro. Verso 39 e 40, vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois que saíram da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. O que mais me chama, irmãos, a atenção nesses versos, nesse parágrafo, melhor dizendo, são exatamente esses últimos versos que acabamos de ler. Ao longo de todo o texto, nós encontramos aqueles dois simples missionários sendo feitos como que saco de batata nas mãos dos homens. Eles colocam de um lado, jogam para o outro, fazem o que querem, fazem o que não querem, batem
dão uma surra, tiram a roupa, levam preso, colocam os pés dos homens no tronco. E aparentemente nada está acontecendo. E como vemos no final, por fim, aqueles homens até mesmo, mediante a sua influência, acabam tirando os 2 homens da cidade. Eles fazem muitas coisas com Paulo e Silas. Eles agem com força e massacram os 2 missionários. Mas respondam-me vocês, o que eles conseguiram fazer contra o Evangelho? Eles poderiam surrar a Paulo e Silas, tirando desta forma as suas forças. O que poderiam fazer contra o Evangelho para tirar dele o seu poder e eficácia? Eles poderiam prender os pés de Paulo e Silas em um tronco, impedindo que estes corressem mundo afora e pregassem o Evangelho. Enquanto isso, enquanto presos, o Evangelho continua correndo livremente no coração dos filipenses. Os 2 servos de Deus poderiam momentaneamente desfrutar da cadeia. Lídia, sua casa, a jovem, o carcereiro e os seus, eram agora livres em Cristo Jesus. Outra vez, as vãs tentativas das trevas fracassam. Novamente, o Evangelho de Cristo triunfa. Será que os cristãos do nosso país realmente acreditam no poder do Evangelho? Será que nós acreditamos neste Evangelho que pregamos e que cremos, irmãos? Dizemos crer. Através desse texto, algumas coisas nos ficam bem claras. Por exemplo, não nos resta dúvida alguma diante daquilo que lemos, que a igreja não deve se colocar de forma anárquica, mas deve sim ser submissa às autoridades que foram constituídas antes de qualquer coisa pelo próprio Senhor. De maneira semelhante, também conseguimos perceber de maneira clara que nós cristãos não apenas nos submetemos de modo indiferente, mas de maneira ativa também temos o papel de orar por aquele que nos representa. Se isso nos fica claro à medida que lemos o texto, o que deveríamos também perceber ao longo desta passagem é que a igreja não depende daqueles que estão no poder. A igreja não depende daqueles que têm o poder do Estado em suas mãos. Sim, em algum aspecto, como todas as outras pessoas, nós dependemos. Nós sofreremos como todos os outros brasileiros, com bons governantes ou péssimos governantes. As nossas vidas serão mais fáceis ou mais difíceis, de acordo com a decisão daqueles que estão no poder. No entanto, por outro lado, a igreja está para muito além do poder da caneta dos homens, do poder da caneta, do poder governamental. O Evangelho não crescerá por poder do Estado. O Evangelho não avançará por cristianização do governo, mas por evangelização da igreja. Ora, viveremos sobre governos de líderes mais justos, como Josias, que era temente a Deus. Em outros momentos estaremos sob o governo de homens como Acabe e Nero. Em todo o tempo, todos nós, civis ou políticos, governantes ou não, todos os homens que estão em meio ao povo ou nos tronos dos governos, todos estamos sobre o governo daquele que está sentado em um alto e sublime trono, o Rei da Glória, o Senhor da Igreja, Cristo Jesus. Que não idolatremos o Estado diante das aparentemente bandeiras cristãs que estes levantam. Por outro lado, que não venhamos a temer os homens, a temer os tiranos que se assentam nos tronos e acham que irão massacrar e derrotar a causa de Cristo. Diante de bons e maus, diante de Acabes e Neros ou diante de Josias, nós
promessas que o Senhor fez para o seu povo continuarão de pé. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O modo como a história das nossas vidas é conduzida pode ser bastante diferente, irmãos. A história da conversão dos 3 primeiros cristãos de Filipos nos revelam claramente isso. Enquanto Lídia foi convertida mediante uma boa dose de pregação expositiva, a jovem que vivia escrava a um espírito foi mediante um exorcismo. Já o carcereiro, diante de um terremoto suscitado por Deus. O que não muda, no entanto, seja para eles ou para nós, é para aquele a quem nós precisamos ser conduzidos. O Senhor tem conduzido a minha e a sua história muito antes que nós pudéssemos sequer nos dar conta. Em última instância, foi Ele e não você que fez com que você morasse nessa cidade e não em outra. Foi Ele e não você que escolheu a família que Ele faria com que você crescesse e ouvisse o Evangelho. Foi Ele que colocou amigos, colegas no trabalho cristãos. Foi Ele que fez com que despretensiosamente você fosse a um culto, mesmo quando odiava qualquer coisa do tipo. E em meio a essas pessoas ou essas situações, Ele levantou em você profunda convicção de pecado, abriu seus olhos, lançou o seu espírito, e você passou a ver aquilo que por toda a vida odiou e rejeitou. Foi o Senhor, irmãos. Era o Senhor que estava governando desde sempre. Louvemos a Ele por isso. Se esse não é o seu caso ainda, se você ainda não se acha dentro da família de Deus, lembre-se da resposta do apóstolo Paulo ao carcereiro: e creia no Senhor Jesus para a sua salvação. Que Deus nos abençoe, irmãos. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor mude, Senhor, os nossos corações, transforme as nossas vidas, quebrante-nos, perdoa os nossos pecados, Pai. O Senhor os conhece e só Cristo pode perdoá-los. Obrigado, Senhor, porque temos a certeza de que há um caminho de graça que jamais será fechado para aqueles que Te buscam. Obrigado porque o Teu Evangelho triunfa sobre o inimigo, triunfa sobre a dureza do nosso coração, triunfa sobre a nossa incredulidade. Senhor, e por fim, triunfará sobre todo o mal que ainda reside nesse mundo. Nós, por fim, Te veremos, Pai. É em Teu nome que nós oramos gratos. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos.